Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 122. Questões sobre as evocações. Capítulo 25, Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos adentrar a pergunta de número 17. Que Kardec, da seguinte forma, interroga os bons espíritos. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns. Então você observa a pergunta no sentido duplo. Conforme pretendem alguns. Então, através da pergunta mesmo, nós podemos raciocinar que conforme pretendem alguns. O que significa isso? Que conforme pretende alguns é uma imposição da própria pessoa que não faz parte das leis de Deus, não faz parte dos desígnios de Deus. Por quê? Porque as leis de Deus não impõem, não exige, não cobra. Use isso, use aquilo. Quais as recomendações de Jesus, ou melhor, quais as recomendações de Deus para com todos nós que nos encontramos em processo de evolução? O primeiro mandamento das leis divinas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E vem lá Jesus e ainda nos diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então você observa que não existe imposição. São leis que todos nós devemos seguir automaticamente, distante de misticismo, distante de dogmas, porque nós sabemos que todo esse processo não passa-se de misticismo, de dogmas, de crendice, falta de fé em Deus, em Jesus, falta de fé em si mesmo, o que levam as pessoas a se entregar a uma pedra de cristal, a uma pulseira, a uma medalhinha, né? A uma imagem, a um símbolo, a um banho de sal grosso, como já dissemos nos vídeos anteriores, e por aí em diante vai.
Sabemos que o mercado da crendice, o mercado mitológico, ele é imenso por causa da ignorância de tanto daqueles que ministra quanto daqueles que buscam. Ignorância, falta de conhecimento. Podemos até dizer que lobos conduzindo ovelhas, aparentemente, mas que no fundo, se nós pararmos para pensar, de ovelhas não possuem nada. Esses que se apresentam na forma de uma ovelha. Então a verdade é, lobos conduzindo lobos na direção de um precipício, de um cânion, por exemplo. A tendência é que todos venham a cair dentro daquele precipício. Por isso que o guia e o modelo o qual nós devemos seguir é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que segue Deus, aquele que segue nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deposita fé, ele não deposita esperança nenhuma em pata de coelho, em pedra de cristal, em pulseirinha que põe no pulso, nos talismãs, em medalhas, em símbolos, em estátuas. Ele não deposita fé em ritual nenhum, porque ele não precisa. Ele já está amparado. Agora, entre estar e ser, existe uma lacuna imensa. Por isso, que não desfazendo-se dos talismãs. Você sabe por quê? Porque aqui é um estudo. Não estamos aqui para falar mal de nada. Estamos aqui justamente para mostrar o quanto tudo é necessário de acordo com o nível evolutivo de cada qual. Então, estar e ser, existe uma lacuna imensa. Existe aqueles seres que já encontram-se no estar. Esses não precisam de talismãs. Mas existe aqueles também ser que ainda não que ainda necessitam dos talismãs. Porque para aqueles que ainda não está, é necessário ele se apegar em alguma coisa. O processo evolutivo é relativo. Nós não estamos aqui para falar mal de nada, mas sim para mostrar a importância de cada
qual de cada processo. Porque chegar e falar mal é fácil. Mas você consegue entender que, devido ao nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, se tudo ainda existe aqui na Terra, é porque a humanidade necessita, durante o período evolutivo. Então, o que para uns não tem valor nenhum, para outros tem um valor imenso. E por mais que encontram-se todos agregados à crendice esses, e também aos dogmas, nós temos que entender que a crendice e os dogmas possuem lá seus adeptos de acordo com o nível evolutivo o qual cada qual se encontra. Porque o livro dos médiuns mesmos nos orienta que nós, no nível que nós nos encontramos, nós necessitamos de referências. Olha só para você ver. Nós necessitamos de referências. Nós precisamos de um nome, o nome dos objetos. Quando, por exemplo, a pessoa lhe pede: você poderia entregar esse objeto na casa de um amigo meu? Sim. Qual a primeira coisa que a pessoa lhe faz? Ela lhe fornece o endereço da pessoa. O que significa o endereço? A referência. Se você não tem em mãos o endereço, a referência, você não tem também uma bola de cristal que lhe garantirá o êxito total da entrega do objeto. Então, existe aqueles que não necessitam mais dos talismãs, mas existe aqueles que ainda necessitam dos talismãs. Que não podemos deixar de dizer que tudo isso não passa-se de crendice, não passa-se também de dogmas, de misticismo, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Aguenta mudança íntima, reforma íntima, transformação moral. E transformação moral e mudança íntima, isso não se dá e nem ocorre da noite para o dia. E sim, milhares de milênios. Milhares de milênios. Não é de uma hora para outra. Então, vejamos a importância do respeito. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretende alguns, de atrair os bons espíritos ou de repelir. Nós temos que entender que esse processo é relativo. Por que é relativo? Porque a partir do momento que a pessoa crê naquilo, ele cria uma proteção de imunologia, fortalece a imunologia dele.
e pelo fato dele crer. É o nível de compreensão dele. É o nível evolutivo dele. Que não cabe a nós julgar ninguém, apedrejar ninguém. Jesus, que é Jesus, não acusou a meretriz há 2000 anos atrás. E nós sabemos que se existe aqui na Terra tudo que existe, é porque o nosso nível evolutivo ainda carece de tudo. Agora, conforme as pessoas vão se evangelizando na doutrina dos espíritos, é óbvio que ela vai aprendendo que ela não necessita das pulseiras, das pedrinhas, né? Das medalhinhas, das imagens. Mas até lá, né? Eu acho que eu tô com a minha correntinha no bolso aqui, minha pulseirinha. Eu tenho também a minha pulseirinha aqui, tá guardada no bolso aqui. Tá me protegendo. Olha só pra você ver que cara de pau eu ainda, meu Deus do céu. Então, os bons espíritos respondem assim: esta pergunta era escusada, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. A matéria, nesse sentido aqui, nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Mas isso só é compreendido quando o indivíduo no corpo físico se evangeliza. Até então, ele continua dentro da caverna, crendo que a imagem dele, refletida no fundo da caverna, é um Deus que ali se encontra para lhe proteger. Isso é psicologia. Ele, enquanto dentro da caverna, vendo a tua imagem refletida no fundo da caverna, que é a tua sombra, ele acredita que aquilo ali é um Deus ali a lhe proteger. Então, olha só para você ver. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. Isso é verdade. Você pode ter certeza de que se você for uma casa espírita séria, nunca que os bons espíritos a aconselhará a fazer uso de um talismã. Nunca. Porque o dia que aquele espírito lhe aconselhar a fazer uso de algum talismã, pode ter certeza de que aquele espírito encontra-se na contramão, na casa espírita séria. Agora, na casa espírita meia boca, olha, no entanto, parece que eu estou fugindo do assunto, mas não. Olha uma ignorância que existe nas casas espíritas que não são sérias. As pessoas chegam com aquela garrafinha com água para ser fluidificada, coloca lá em cima da mesa, uns abrem a garrafinha. Aí você as interroga, mas por que você está abrindo a garrafa? Eu estou abrindo a garrafa para os bons espíritos fluidificar a água, porque eu já vi dizer que se não abrir,
eles não conseguem frutificar a água. Santa ignorância. Uma pessoa dessa, dirigindo uma casa espírita nessas condições, precisa... Não vou nem falar, eu vou evitar. Nós temos que entender, gente, que os espíritos, as paredes não interferem em nada. Como que os espíritos adentram a casa espírita pelas paredes, pelo telhado? Não existe parede, não existe telhado para os espíritos. Não existe tampinha. Não existe tampinha na garrafa. Então é necessário manter a garrafa assim tapada para que ali não caia bactérias, fungos, vírus que está no ar. Tem que tapar mesmo a garrafa. Isso aí é misticismo, isso é crendice. Aí você pode me dizer assim, mas aí com relação à água fluidificada nesse sentido, não se torna relativo quanto o nível evolutivo das pessoas, a gente respeita, mas nós temos que também orientar a questão da higiene. Porque pode ser que ali, naquela atmosfera, um vírus possa estar ali no ar ali e dentro da água a pessoa toma e ingere aquele vírus ou aquela bactéria, aquele fungo, e daí em diante a pessoa aparece enferma. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que seja, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Olha só para você ver. E aquelas pessoas místicas, aquelas pessoas esotéricas, que eu falo porque eu conheço, eu tenho que conhecer, não tenho? Aquelas pessoas da massoterapia. Tem um tipo de massoterapia assistidas por esse processo místico e esotérico, que eles colocam pedras de tudo quanto é cor em várias partes do corpo da pessoa. A pessoa deita e eles colocam mais de quilo de pedra em cima do corpo da pessoa. Pedrinha roxa, pedrinha vermelha, pedrinha verde, pedrinha aqui, pedrinha ali. Você entendeu? Olho de Shiva, não sei o que e tal. Isso tudo é crendice. Isso é tudo ignorância. Isso tudo é falta de conhecimento. Por mais que dissemos no início que nós respeitamos, e não é porque estamos tratando dessa forma que estamos desrespeitando, que não. Porque, como dissemos, espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. E se essas pessoas recorrem a esses místicos, a esses esotéricos, porque eles ainda não estão prontos, preparados para a autorreforma. Eles não estão preparados para a autoevangelização. Eles não estão preparados para a conquista da moral. Eles estão se preparando como a massa antes de ir ao forno e transformar-se em pães, precisa ser sovada. Sova, 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 sova. Na hora que chega no ponto, é só enrolar e depois colocar a forma e colocar ali no forno. Então nós entendemos, mas é preciso esclarecer que mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Olha só para você ver. As pessoas acreditam naquilo. Jamais, senão na imaginação das pessoas crédulas. As pessoas acreditam
naquilo. Agora, não é pelo fato dela acreditar que aquele talismã lhe trará prosperidade. Não é pelo fato dela acreditar que aquele talismã vai curá-la. Não. Ela que não busca trabalhar para ver não o que acontece. Fique apegado só ao patinho do coelhinho para ver o que acontece. As pedrinhas, as medalhinhas. Não trabalha mais não. Bota fé realmente naquelas medalhas e fica em casa para ver o que vai acontecer. Daí a pouco a pessoa está comendo até a raiz das árvores. Vai passar fome. Porque não é assim. As pessoas têm que raciocinar. Ah, mas eu creio na prosperidade através dos talismãs. Então, se você aprendeu dessa forma, faça uma ficha no hospital psiquiátrico, porque é para lá que você vai. Porque você vai conseguir prosperidade sim. Mas é a prosperidade para ir para o hospital psiquiátrico. E não a prosperidade financeira. Agora, para que também crer na prosperidade financeira? Nós temos que crer na prosperidade do futuro, da imortalidade. Vamos para o próximo vídeo.